Muito bem, meus alunos das disciplinas de Desportiva e Traumatologia. Esse vídeo foi desenvolvido para corrigir esse estudo dirigido de questões de múltipla escolha que eu encaminhei para vocês. Aqui eu tenho algumas questões envolvendo a parte de traumatologia, da prescrição de exercícios para a desportiva. Então vamos acompanhar juntos aqui o gabarito e a correção desses exercícios, chegando à conclusão de por que algumas alternativas são verdadeiras e outras são falsas. Vamos juntos. Nesse processo aqui do nosso estudo dirigido, eu posso entender que, questão número 1, a partir da avaliação da imagem abaixo, não está nem acima, é abaixo, podemos afirmar que de B para A, de B para A. Então, atenção a isso aqui. Os músculos recrutados são: professor, que exercício é esse? O indivíduo ele está aqui em um processo de exercício ativo resistido com carga, deitado em decúbito ventral, fazendo a flexão da articulação do joelho. Então, ele está utilizando aqui as musculaturas de forma concêntrica, de forma contrações positivas, das musculaturas dos responsáveis pela flexão do joelho. Eu tenho aqui o que? A musculatura dos isquiotibiais. Então eu vou dizer aqui, letra A, a articulação envolvida é o quadril. Não, não é o quadril. Então eu já posso excluir isso aqui, não é quadril. Automaticamente aqui já está errado. Letra B, a articulação envolvida é o joelho, ok. E os isquiotibiais são antagonistas do movimento. Não, eles não são antagonistas, eles são agonistas do movimento. Alternativa letra C. A articulação envolvida é o joelho, ok. E os quadríceps são agonistas do movimento. Não, aqui os agonistas são os posteriores da coxa. Não, não são os quadríceps. Aí a letra D. A articulação envolvida é o joelho e os isquiotibiais são agonistas do movimento durante a flexão. Exatamente. Então a resposta verdadeira para a nossa primeira questão do estudo dirigido que eu orientei vocês é a alternativa letra D. Bom, vamos avançar para a segunda questão agora. Questão 2. Léo, olhando para essa imagem, pensando em avaliação traumato-ortopédica, eu vou dizer assim, essa imagem nos remete a uma goniometria de flexão do tronco para avaliar o que? A flexibilidade e a mobilidade da cadeia posterior, das musculaturas do dorso, das musculaturas posteriores de quadril, das musculaturas, perdão, posteriores da coxa e da perna. Então, o que ele diz nessa questão? A partir da imagem a seguir, pode-se dizer que as técnicas realizadas, que técnicas de goniometria, elas são importantes para analisar a fisiologia dos músculos na região. Que região avaliada? Tronco, quadril. Então, é uma técnica de goniometria. A ferramenta, o instrumento que está sendo utilizado não é flexímetro. O flexímetro é uma outra ferramenta. Então já elimino aqui a letra A e a letra B. O flexímetro também avalia a flexibilidade, mas o goniômetro ele me diz as medidas também, os ângulos que me permitem analisar a mobilidade e a questão da, vamos dizer assim, do nível de alongamento das cadeias musculares. A técnica, letra C, é a goniometria, medindo a flexão do quadril e a angulação fisiológica. Professor, isso aqui não é flexão do quadril, eu estou vendo que o indivíduo está em posição ortostática e ele flexiona o tronco para frente. Ele não está movendo o quadril, ele está movendo o tronco. Então a resposta é: a técnica é a goniometria, medindo a flexão do tronco, e a angulação fisiológica para esse movimento é de 90 graus. Então a resposta correta da segunda questão é letra D também. Vamos seguindo. Questão número 3. A questão número 3 diz assim: RS, 31 anos, é diretora de uma grande empresa de publicidade na cidade de Vitória da Conquista. Diante das atribulações do seu dia a dia, procurou amenizar o seu estresse com a prática de atividade física. Tem como hobby a prática do tênis 3 vezes por semana. Então, ó, olha a periodicidade com que ela pratica, 3 vezes por semana. A atividade já é realizada há 4 anos, então ela não é uma praticante iniciante. No último dia 3 de agosto de 2010, caso clínico antigo,
durante uma prática de tênis, resolveu treinar com uma raquete, esta um pouco maior e mais pesada. Entretanto, com o movimento do último saque, que não fora realizado corretamente, ela sentiu uma dor insidiosa, início súbito, na estrutura anterior e lateral do ombro. Submetida a um breve exame pelo fisioterapeuta, ela relatou que há tempo sentia uma dor incômoda no mesmo local. Notou também que apresentava um edema, uma dor ao palpar. Inclusive, numa aula de ortopedia, num vídeo que eu deixei para vocês, eu falei sobre a síndrome do ombro congelado. E lá a gente faz uma reflexão sobre isso. Se eu falo sobre síndrome do ombro congelado, ombro biomecanicamente, ortopedicamente, o ombro é uma articulação de que tipo? De artrose. Então já considero isso aqui, diartrose. É uma diartrose. O que é uma diartrose? Uma articulação livremente móvel. Só que ela não é biaxial e não é em gínglimo. Ela é uma articulação triaxial, é também chamada de enartrose ou articulação esferoide. Então a resposta correta da nossa questão aqui para a número 3 é a letra C. Muito bem. Vamos continuar e avançar para a questão número 4. Professor, aqui está falando de luxação recidivante. O que eu devo entender aqui de luxação? Olha a palavra luxação recidivante. Luxação, olha a palavra-chave aqui, luxação, tá? Ela tem reincidências, é uma luxação de reincidências. Essa luxação, que já aconteceu novamente, o que eu devo considerar? De natureza desportiva, pós-redução, ou seja, colocada no lugar, a fisioterapia deve começar com o quê? Essa luxação deve começar com o objetivo de o que eu preciso aumentar para evitar essa luxação, que ela aconteça de novo. Eu devo aumentar a força dos músculos do manguito rotador e dos músculos escapulares. Eu devo aumentar, diga que o comando o objetivo de aumentar. Eu vou até destacar esse comando aqui dessa questão, tá? Letra B, aumentar a pressão dentro da cápsula. Eu não quero aumentar a pressão dentro da cápsula. Se eu aumento a pressão dentro da cápsula, isso pode predispor a outras lesões. Não quero isso. Eu quero aumentar a abrangência do lábio glenoideo e a amplitude do movimento. Se eu aumentar a questão da amplitude do movimento, eu quero aumentar a amplitude, mas esse paciente teve luxações recidivantes, então eu tenho que tomar cuidado com movimentos bruscos para não ter outra luxação. De imediato, eu vou aumentar a viscosidade e o volume do líquido? Não, não vou. Vou aumentar o espaço da área de compressão. Eu não quero mexer na área de compressão. Não quero mexer na área de compressão porque eu não quero levar a outras patologias. Óbvio, primeiro eu devo trabalhar aqui a intenção de melhorar a força dos músculos do manguito rotador e dos músculos escapulares. Por quê, professor? Porque são esses músculos que estabilizam a articulação do ombro, impedindo que essa luxação ocorra de forma reincidiva. Vamos agora para a questão número 5. Essa questão já foi bem discutida em sala, inclusive caiu até na prova, em uma prova de vocês anterior aí, que diz assim, a perda momentânea da congruência articular, ou seja, saiu e voltou, desencaixou e encaixou novamente. Então, perda momentânea, ela é conhecida como entorse. Então, aqui eu já tenho uma alternativa que se enquadraria, aqui eu tenho outra alternativa que se enquadraria. Então, pode ser o B ou E. Se eu estou falando de entorse, eu estou falando de que, olha, se eu tenho uma entorse, ele pergunta assim, o componente mais comumente lesionado. Qual é o componente que se lesiona com mais intensidade, com mais frequência? São os ligamentos? Certo. Periarticulares? Sim. Numa entorse, eu não chego a ter uma frequência de cartilagem articular. Então, na realidade, eu tenho aqui uma frequência de quê? Ligamentos periarticulares. Ligamentos periarticulares, tá? Então, o que eu posso apresentar aqui? Ligamentos periarticulares, que vão ser os ligamentos que sustentam a articulação. Pode até acontecer uma lesão de cartilagem
em casos mais graves, mas não é o mais comum, como está perguntando aqui no enunciado. Inclusive, tem até uma pequena diferença dessa questão e da questão que caiu lá na avaliação de vocês. Vamos para a questão número 6 agora. O conceito biomecânico de luxação. Eu quero o quê? Luxação. Luxação é o que? É a perda da congruência articular. Nós já discutimos isso. Conceito ortopédico, tá? Perda da congruência, porque a perda momentânea em torse e a perda parcial seria subluxação. Aqui é a perda biomecânica, luxação. A questão envolvendo aí ortopedia. Vamos para a questão 7. Na questão 7, ele faz uma descrição aqui do ato de fratura, de fraturar, de quebrar. Então, lendo esse texto acima, eu posso dizer que uma fratura, o que é uma fratura em termos ortopédicos, turma? Fratura é o quê? Essa fratura é a perda da congruência óssea, a perda da continuidade. Mas ele está me perguntando o quê? Quem são os fatores relevantes para a consolidação de uma fratura? Nós discutimos muito isso e eu falei que para que uma fratura seja recuperada, eu tenho que restabelecer a vascularização, que é o suprimento, a nutrição e a estabilidade. Então eu devo fazer o quê? Eu devo estabelecer a renutrição da estrutura óssea. Vamos ver o que ele está trazendo. Estabilização e redução anatômica. Letra B. Condições físicas e biológicas. Letra C. Vascularização e mobilidade precoce. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso, não pode. Não posso mobilizar precocemente uma fratura porque ela ainda não consolidou. Também, se eu não marquei letra C, eu também não posso marcar a letra D. Mobilização precoce, não pode. Então eu preciso ter o quê? Veja bem, eu preciso ter estabilidade e vascularização. Estabilidade é uma condição física e vascularização é uma condição biológica. Então aqui nós temos a alternativa letra B como verdadeira da questão. Léo, vascularização é uma condição que tem que ter, mas redução anatômica, a redução anatômica não é uma condição relevante para a consolidação da fratura. Eu devo ter nutrição e estabilidade. Nutrição e estabilidade. Acho que vocês devem lembrar da resposta dessa questão de estudos anteriores que fizemos. Aqui está aqui uma questão que muita gente errou em prova. As complicações das lesões biomecânicas dos ossos por fratura. Então, complicações por fratura. Quando ocorre uma fratura, minha pergunta é: pode acontecer morte do paciente? Pode. O paciente pode morrer por uma fratura, gerar hemorragia. Pode acontecer uma lesão nervosa? Pode. Não é isso? Pode acontecer uma infecção após uma fratura? Pode. Pode ter um deslocamento de um coágulo e ter um tromboembolismo? Pode. Então, nesse caso, nessas condições aqui, eu entendo que essas aqui são condições que podem acontecer de forma imediata. Agora, quando eu falo de pseudoartrose, seja ela atrófica ou hipertrófica, elas são condições o quê? Tardias. Então vamos ver como é que eu vou considerar essa questão aqui. Olha só o que, que nós vamos fazer. Vamos inserir aqui o seguinte, para acompanhar aqui o entendimento. Olha só, Léo, essas aqui nós podemos considerar como o quê? Vou colocar assim, condições o quê? Imediatas. Opa, tá errado aqui, deixa eu corrigir. Imediatas. Ok? Bom, vamos tentar copiar aqui para vocês entenderem onde é que eu quero chegar com esse raciocínio. Muito bem, muito bem. Vamos ver aqui. Essas outras duas condições tá aqui. Opa, me dá só mais um segundinho que a gente já chega lá. Aqui, essas outras duas condições aqui, eu posso considerar como condições o quê? Condições tardias. Tardias, tá? Mas ele me pergunta, dessas situações, analise quais são tardias e quais são imediatas. Já analisamos.
Aí ele diz assim, 1, 3 e 4 são imediatas. 1, 3 e 4 são imediatas? São imediatas. Mas vamos ver, 1, 3 e 4 são tardias? Não, não são tardias. 1, 3 e 4 aqui, o erro está aqui, elas não são tardias, elas são lesões imediatas. 3 e 4 são tardias. Poxa, 3 e 4 não são tardias, elas também são imediatas, né? Aqui. 5 e 6 são tardias. Então, poxa, eu tenho aqui duas respostas nessa questão, vamos analisar direitinho. Então, eu tenho 1, 3 e 5. Opa, professor, tem um erro aqui, olha lá, que nós não prestamos atenção. A número 5 não é imediata, professor, a número 5 é tardia. Ah, então não posso considerar essa alternativa aqui como uma alternativa verdadeira. Vamos voltar, hein? Cuidado com a interpretação. A 5 não é imediata, a 5 é tardia. Logo, essa questão não tem duas alternativas. Pegadinha, hein? Tá vendo aí? Número 5, questão número, aliás, número 5, ela é uma alteração que já é considerada tardia. Então a resposta correta é a letra D. Tudo bem? Professor, o que nós podemos considerar? Olha, outra questão também que caiu em avaliação de vocês. O conceito de pseudoartrose. Olha o comando dado na questão. Pseudoartrose. A pseudoartrose é ausência de consolidação óssea após um prazo de 9 meses, podendo ser atrófica, se não tem nutrição. Atrófica é um distúrbio fisiológico e hipertrófica é um distúrbio mecânico. Então, essa é a nossa alternativa verdadeira. E aqui eu tenho que deletar esse pedacinho aqui que foi copiado de forma errada, equivocada. Está aqui a resposta da nossa questão número 9. Vamos avançar aqui para a questão número 10. Na questão número 10 eu entendo assim, vamos ver. O músculo é o único tecido capaz de desenvolver tensão. O músculo é formado por proteína, componente proteico 60%? Não, é mais do que isso. As fibras de contração rápida, elas são anaeróbicas? São tipo 2? São. Apresentam nível de atividade relativamente baixo de miosina? Não, não é nível baixo de miosina. Letra C. As fibras de contração lenta apresentam elevada concentração de mitocôndria. Certo, porque são fibras anaeróbicas. Elas têm menor capacidade de manipular o cálcio, pois as velocidades de contração são mais lentas. E são fibras resistentes à fadiga. Ok. Letra D. Dentre as formas de separação muscular, encontramos a fusiforme, onde as fibras se comportam oblíqua e paralelamente. Se o músculo é fusiforme, as fibras não se comportam oblíqua, elas são longitudinais e paralelas. Está aqui, o erro está aqui. As vias metabólicas independem do tipo de fibra. Não, via metabólica depende diretamente do tipo de fibra. Se for uma fibra de contração lenta, metabolismo aeróbico. Contração rápida, metabolismo anaeróbico. Vamos aqui à questão número 11. Em relação às características da contração muscular durante um treino, eu digo, a contração do tipo concêntrica, quando eu aproximo o músculo, quando eu vou juntar as fibras, ela é dita positiva, não é negativa. Quando você faz uma flexão do cotovelo, fazendo lá um exercício de rosca bíceps, por exemplo, isso é uma contração concêntrica do bíceps e ela é chamada de contração isotônica, concêntrica, positiva, não é negativa. 2. A contração do tipo excêntrica, eu digo quando eu afasto as fibras, quando eu estou, por exemplo, fazendo uma extensão do cotovelo com peso na mão, ela é mais. Vamos ler de novo. A contração do tipo excêntrica, quando comparada à concêntrica e isométrica, gera maior quantidade de força. Isso é uma verdade. As contrações excêntricas geram mais força do que as contrações isométricas e concêntricas, porque eu estou sustentando a carga. Vamos para o item 3. A contração isométrica é normalmente utilizada para ganho de força nas fases iniciais. Exato. Quando eu não posso ter mobilização intensa dos complexos articulares. Ok? Professor, vamos ver aqui a afirmativa número 4.
A contração excêntrica, ela não é positiva, está invertida lá com a letra A, tá vendo? Ela é negativa quando eu afasto as fibras musculares, fazendo uma extensão do cotovelo, levando um peso para baixo. Logo, o que nós encontramos é que os itens 2 e 3 são alternativas verdadeiras dessa questão. Muito bem, está aqui a resposta correta. Questão número 12. Numa aula de cinesiologia, o professor pergunta aos seus acadêmicos qual a finalidade de se saber a origem e seção dos músculos. Tá aí uma coisa que vocês sempre me pedem, Léo, ajuda a gente. Músculo, a gente não teve muita prática disso. Quem é a origem de tal músculo? Quem é a inserção? Quem é o movimento que ele faz? Qual a importância dele? Então aqui temos essa questão número 12. E aí os nossos alunos lá na turminha de Amanda, Soingra, João e demais componentes, todos vocês me perguntam, vocês me pedem isso com frequência. O que é que acontece? Léo, a origem do músculo, ela está relacionada ao desenvolvimento embrionário? Não, não é desenvolvimento embrionário. A origem está relacionada com a artéria nutrícia? Não é artéria, não é a nutrição do músculo que define a origem e seção. Mas se eu quero conhecer a origem e seção, isso me possibilita delimitar os movimentos e eu, na verdade, vou saber exatamente o local de onde os músculos estão inseridos, de onde eles estão aderidos. Logo, a resposta dessa questão podemos considerar aqui como a letra C. Léo, eu posso dizer que a letra D, qual o erro dela? A origem e seção não possuem ponto de referência. Possui ponto de referência. A origem e seção, a origem de onde o músculo sai, a inserção para onde ele vai. Aí eu vou dizer, a origem é o ponto em que o tecido muscular está relacionado com o osso. A inserção também. Tanto a origem como a inserção pode estar fixo no osso. A inserção localiza-se exatamente no local onde... Não, 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 não. A inserção não é o local de contração. O local de contração é o ventre muscular, é o ventre muscular. Por isso que essa alternativa não está verdadeira. Turma, espero ter contribuído com vocês aí mais um pouco com essa resolução de exercício. Nos vemos na próxima semana. Estou deixando esse material de estudo para ajudar vocês, tá bom? Um grande abraço. Qualquer dúvida eu estou aqui, pode me chamar que a gente conversa, tá? Valeu, valeu, valeu. Um abraço para vocês.